Fala galerinha do Estudante Sabichão, estamos aí com mais uma questãozinha de princípio fundamental da contagem da Escola de Sargentos do ano 2022, que diz o seguinte: em uma instrução de orientação diurna, um aluno da Escola de Sargento das Armas foi colocado na origem de um sistema cartesiano ortogonal, OX e OY, considerando que ele dê exatamente 4 passos, um de cada vez, nas direções norte ou leste. Quantas trajetórias ele poderá percorrer? Então, inicialmente eu vou resolver essa questão pelo princípio fundamental da contagem. Se vocês não lembram o que é o PFC, né, o princípio fundamental da contagem, ela é uma técnica que diz o seguinte: se você tem M maneiras de executar uma tarefa e tem N maneiras de executar uma outra tarefa, então você tem M vezes N maneiras de executar as duas tarefas simultaneamente. Beleza? Então, a primeira forma que eu vou resolver pelo princípio fundamental da contagem. Depois eu vou resolver por uma outra forma que ela não é um tanto matemática, mas que é possível resolver através dela, tá? Então, o que o princípio fundamental da contagem ele diz, né? Na primeira possibilidade, eu posso ir para o norte ou eu posso ir para o leste. Então, ó, aqui eu tenho duas possibilidades, ou ir para o norte ou ir para o leste. Já o meu segundo passo, eu posso ir para o norte ou para o leste. Então, eu também tenho duas possibilidades. Lembrando que ele vai dar 4 passos, tá? A minha terceira possibilidade, eu também posso ir para o norte ou para o leste. E a minha quarta possibilidade, eu posso ir para o norte ou para o leste. Tá? Duas possibilidades. E aí o princípio fundamental da contagem diz que essas formas simultaneamente, feitas juntas, né? Eu tenho num total de 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16 possibilidades. Que é a letra E. Né? E qual seria então a outra forma? A gente pode fazer, na verdade, meio que por um teste, né? Então, qual seria o teste? Pensar nas possibilidades. Por exemplo, esse cara poderia 1 para o norte, 2 para o norte, 3 para o norte ou 4 para o norte. Né? Ele poderia só ir para frente. Da mesma forma, ele poderia ir tudo para leste. Essas são duas possibilidades. Ou ir para o norte, todo para o norte, ou ir todo para o leste. Uma outra possibilidade é ele ir 3 vezes para o norte e uma vez para o leste. Da mesma maneira, ele poderia ir 3 vezes para o leste e uma vez para o norte. Aqui a gente tem mais outras duas maneiras. Então aqui eu tenho duas e aqui eu tenho duas. Se você continuar esse processo, que assim, não é difícil, mas é trabalhoso, você chega na mesma resolução. Tá? Então ele poderia ir para o norte, norte, leste, leste. Da mesma forma, ele poderia ir para o leste, leste, norte, norte. Leste, leste, né? Tá? Mas qual? Aqui então a gente também tem duas, né? Já foram 6 das 16. Eu não vou continuar nesse processo, mas tentem pensar. Você poderia fazer por essa forma. É a forma mais efetiva? Não é, porque você está num concurso e você precisa matar as questões mais rápido. Mas é uma alternativa de resolução. Beleza? Então a gente ficou com mais uma questãozinha, tá, da ESA. E até a próxima.